Olá, bom dia! Bom dia! Esse é o dia que o Senhor fez, portanto, vamos nos alegrar e aproveitar. É muito bom, né, quando a gente já acorda agradecendo, né, por ter acordado e não importa, né, se o dia é de sol ou de chuva. Hoje aqui, inclusive, é de sol, amanheceu nublado, mas hoje está sol. Após uma temporada de chuva aí no Rio de Janeiro, hoje está sol. Mesmo sendo um dia de chuva, a gente tem que agradecer, né? Lembra das nossas lives de sexta, que a gente sempre fala da importância da gratidão, né? Da vida de gratidão. Mas hoje o tema da live é o medo, né? Os fantasmas do medo. A gente entrou essa semana falando sobre deixar, né, o velho, né? Deixe o velho para viver o novo, né? Rompa com o velho, né? Para você viver, para você conquistar, para você adquirir o novo. É como se fosse, né, uma casa. É como se fosse uma casa. Eu gosto muito de dar o exemplo de que nós somos uma casa, porque a própria Bíblia fala isso, né? Que nós somos uma casa. E quando a gente vai comprar móveis novos, ou falta o móvel, né? Aquele móvel que a gente precisa para nossa casa, ou falta, ou o móvel que nós tínhamos está velho, né? E precisando ser trocado. E aí o que a gente faz com o móvel antigo? A gente tira ele do lugar, ou vende, ou doa, né? Melhor doar, né? A gente faz isso, ou coloca outro destino, enfim, coloca outro destino para esse móvel e colocamos o móvel novo no lugar. O que eu quero dizer com isso? Que é justamente, né, o que nós precisamos fazer, nós precisamos nos transformar para que a gente consiga, aí receber o que é novo, né? Receber o novo, né? A Bíblia diz para receber o novo de Deus, porque quem vive com o Senhor está sempre em novidade de vida. Mas o que eu quero falar hoje, como eu disse, né? Eu estou falando mais devagar, porque eu dou o tempo do Instagram avisar que nós estamos ao vivo. Hoje eu quero falar sobre o medo, né? Quais são os medos que travam você, né? Quais são os medos que podem te travar, né? Que podem paralisar a sua vida e paralisar suas ações. É isso que vamos falar hoje. Eu gosto muito, né, de frisar que toda vez que nós nos deixamos paralisar por alguma emoção, por algum sentimento, né, principalmente se esse sentimento for o medo, né, a gente na verdade é escravo, a gente na verdade está acorrentado a esse sentimento. Por quê? Porque é ele que vai ditar as nossas ações, né? Então isso se faz muito importante falar, né? Por isso se faz muito importante falar, né, desses medos, né, que pode muitas das vezes bloquear até o nosso destino, travar o nosso destino. E a gente tem exemplos disso na Bíblia, né, de pessoas, né, que tiveram aí seu destino travado, né, por causa do medo. Mas mesmo que a gente não use a Bíblia para falar disso, a gente sabe quantas vezes, né, quantas vezes aí nós deixamos de agir por causa do medo? Quantas vezes nós agimos contrário àquilo que a gente quer por causa do medo? Eu quero que você tenha em mente que toda vez que você for tomar uma decisão e a tua mente ficar aquela confusão mental, aquele turbilhão, se você parar para pensar friamente, né, no que está acontecendo ali com você, você vai ver que a tua grande dúvida, vamos dizer assim, né, a tua grande indecisão, ela existe porque você está com medo de alguma coisa. Se não fosse o medo, você tomaria essa decisão, né, de forma muito mais segura. Então é justamente, né, esse medo que faz com que a gente fique hesitante, né? A hesitação está justamente no medo. E o medo é ruim?
Aqui eu não vou falar, né, do medo ser bom ou ruim, porque eu quero falar justamente daquele medo que é ruim e que trava a nossa vida. Por que existe o medo bom? Vamos dizer assim, né? Vamos chamar dessa maneira. O medo, né? Eu usei essa expressão medo ruim, medo bom, mas eu não gosto muito de usar essa expressão para não confundir a mente de vocês. Mas o medo é uma emoção tipicamente humana. Todos os seres humanos têm esse sentimento, né? Sente o medo. Então é muito comum que a gente seja cometido por ele, né? Não, a gente não vai conseguir deixar de sentir, porque é humano isso. O medo é humano. Inclusive Jesus, né? Quando ele foi para a cruz, né? Antes dele ir para a cruz, ele disse assim: o espírito é forte. O espírito está preparado, mas a carne é fraca. Você viu ali, Jesus chegou a dizer para o Pai: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Até Jesus, que era humano, quando ele veio humano, ele experimentou o medo. Mas o que você faz diante do medo é o que demonstra a sua identidade, é o que revela quem você é. O que você faz diante daquela coisa que está te matando, né? Que está te oprimindo, é o que revela teu respeito, revela quem você é. Nós somos revelados como a nossa identidade é demonstrada a partir das nossas ações. Eu estou falando devagar porque eu quero que você tenha isso dentro da tua mente de forma muito clara, para que você entenda o que eu vou dizer a seguir. Hoje nós vamos falar dos fantasmas do medo. Por que eu falo fantasmas? Porque se você parar para pensar um pouquinho, são normalmente, né, medos que se desenrolam na nossa mente, mas que não se concretizam, né? Não se realizam. São medos que muitas das vezes se alimentam só na nossa mente. Quando eu disse que o medo pode ser bom ou ruim, né? E eu falei para você não pensar nunca no medo ser bom, eu disse que, na verdade, o medo é um sentimento humano, né? Uma emoção humana. Por isso nós vamos sempre sentir isso. E por que eu digo que ele é bom? Porque ele é uma emoção, né? Ele é um sentimento necessário para o ser humano como proteção. Então eu não quero falar desse medo, né? Desse medo que te protege tua vida, né? Protege você do suicídio, protege você de fazer coisas para você que seja nociva, né? Que atente contra a tua integridade física, emocional, né? Contra a tua integridade, né? Até espiritual. Mas o que acontece é quando isso é exacerbado, né? E é disso que eu quero falar. Existem 6 medos principais que desencadeiam todos os outros. Eu vou ler aqui para não esquecer, né? Eu não quero esquecer de nenhum, gente, nenhum medo, que eu quero falar de todos eles com vocês. O medo da pobreza. Você sabia, inclusive, né, o medo da morte, da crítica. Eu quero falar sobre o medo da morte. O medo da doença, o medo da velhice, né, o medo de perder um amor. Olha isso, né? E o medo, né, eu falei o medo da doença, o medo da velhice e o medo da morte. Eu quero falar do medo da morte. Você já parou para pensar, e aí eu quero que você responda aí com você mesmo, né? Você já parou para pensar o que você pensa a respeito disso, né? As pessoas, né, elas têm hora certa para morrer? Na tua cabeça, como é que isso funciona, né? A morte tem hora certa para acontecer na vida da pessoa? Ou você acredita que não? Ou você acredita que a gente pode, né, tanto prolongar a nossa vida, quanto a gente pode abreviar ela? No que você acredita? Né? Isso é complicado, né, de responder, porque existem tantas variantes aí, não é verdade? Mas a verdade é que as pessoas, por incrível que pareça, isso já saiu numa pesquisa, né? O maior medo das pessoas não é o da morte, mas é o medo de falar em público.
E o medo de falar em público está diretamente ligado ao medo da crítica. Então você vê como esses 6 medos que eu falei, eles desencadeiam outros medos, né? Então, essa live hoje vai dar um clique na tua mente. Por quê? Porque você vai perceber, né? Você vai entender o que na verdade está por trás daquela tua angústia na hora de você tomar uma decisão. O que está por trás, né? Muitas das vezes, né? Daquela aflição ou daquela indecisão na hora de que você está diante de um desafio, né? No momento em que você está diante de um desafio, né? O que move você de repente, o que paralisa você de repente, é justamente esses medos, né? Um desses 6 medos. E o medo da morte é um medo que realmente acompanha o ser humano, né? Ele até um certo ponto, ele nos protege, como eu falei no início, até um certo ponto. Mas quando ele se tornar exacerbado, ele pode se tornar o pânico, né? A síndrome do pânico. Então, o medo, ele tem é como se a gente tivesse que controlá-lo, é isso mesmo, né? Não é como, a verdade é essa. A gente precisa controlar o nosso medo, senão ele vai controlar a nossa vida inteira. Ele vai ditar a nossa vida toda. E eu quero que você pense mais uma vez, quantas vezes você deixou de fazer algo por algum desse medo? Por algum desse medo que eu acabei de falar, ou medo da pobreza, ou medo de morte, ou medo de ser criticada, né? Muitas das vezes, então, o medo da crítica. Quantas pessoas eu converso, quantas pessoas eu até mentoro, ou alunos meus, que eu percebo que tem muito medo da crítica. Gente, o medo da crítica impede a pessoa de se posicionar. É o medo da crítica que faz com que a pessoa ela hesite, né, em fazer uma simples pergunta a alguém. Agora você já se perguntou da onde vem esse medo da crítica, esse medo do julgamento, né? Por que a gente tem esse medo de ser julgado? Gente, o que acontece, né? Isso é um bloqueio emocional. O que acontece é que lá na infância, lá atrás, a gente era tão podado, era tão controlado, porque se você tem um filho e você prestar atenção na forma que você educa seu filho, você vai ver que muitas das vezes você quer que ele tenha um determinado comportamento social, um determinado comportamento que é aceitável diante da sociedade. Então isso faz com que a gente fique, né, ali abafando muitas das vezes até o temperamento do nosso filho, né? A gente faz isso, lógico, com o intuito de acertar. Mas o que eu quero chamar a atenção é que é assim nós vivemos, né? Assim nós fomos criados. E isso traz para a gente um medo muito grande de crítica, um medo muito grande até de se posicionar, um medo muito grande até de pleitear, de buscar algo pela nossa vida, né? Por nós mesmos, com medo da negativa, medo de receber um não. Se você olhar para você, você vai perceber que esse medo de receber um não vem lá da tua infância. Quantas vezes, gente, não estou dizendo que os pais estavam errados, eu não estou aqui buscando culpados, eu estou buscando explicação, para que, trazendo à luz, você se compreenda e consiga trabalhar isso em você. O intuito aqui não é nunca buscar culpado, porque, gente, o que acontece? Eu e a Jaqueline, a gente entende e vive uma palavra longa, mas simples: autorresponsabilização. A gente que é adulto, a gente já se autorresponsabiliza pelas nossas... Tem um som no fundo. Tem, amiga. Eu vou te dizer o que é. Minha janela tá aberta e tem um carro de som. Gente, eu não sei se aí na cidade de vocês tem o carro do ovo. É esse carro que tá aqui, né? O carro do ovo. Uma vez eu tava assistindo uma live e a menina tava falando lá de Santa Catarina e ela tava falando a mesma coisa. Gente, o carro do ovo tava passando lá. Eu falei, meu Deus, eu achei que era só na minha cidade. No Rio de Janeiro, tá? Eu achei que era só na minha cidade aqui. O carro do ovo, né? Ele já tá se afastando. Então, esse medo da crítica faz com que a gente
Tá voltando, gente. Enfim, tá passando. Esse medo da crítica faz com que a gente não se posicione, com que a gente não vá pleitear algo por nós mesmos, por causa desse medo do não. Quantas vezes lá na sua infância, né, você queria tanto algo, né, e foi com tanta animação para pedir ao seu pai ou à sua mãe, ou seu responsável, e ele disse simplesmente não. Hoje a gente entende até que aquele não foi necessário, mas aquilo marcou a nossa vida. De qualquer forma, aquilo marcou a nossa vida, né? Aquilo marcou e modulou ali as nossas ações. Deixou em nós esse resquício do medo de receber não, né? Então, o que eu estou querendo chamar a atenção para você? Né? O que eu estou querendo chamar a atenção, a sua atenção para quê? Né? Para que você focalize no quê? Em que existem coisas lá atrás que você viveu que de repente não foi ruim, né? Mas que você interpretou dessa maneira naquele momento e que isso criou em você uma ferida e que até hoje pode estar aberta. Gente, eu dou um exemplo que é um exemplo que parece uma bobagem, né? Mas que aquilo em algumas pessoas pode causar uma marca muito profunda. A criança que é esquecida na escola. Na verdade, ela não foi esquecida, mas ela se sente esquecida. Olha a diferença. Um fato gera que sentimento na outra pessoa? Existe, né, uma teoria, a teoria do discurso. A Jaque sabe muito bem, a gente que é professora de língua portuguesa, a gente entende muito bem essa teoria do discurso. A teoria do discurso, né, ela é uma teoria que foi criada por um russo, né, Dostoiévski, que foi criada por ele, e diz assim, essa teoria, você observa quando você estiver numa situação de conversa, de comunicação. Gente, eu vou ensinar isso para vocês. Olha que hoje poderia até ter meus alunos aqui que eles iam falar que eles lembram, porque eu digo isso para eles toda a aula, porque isso funciona para a gente na vida, né? Nas relações que a gente tem de comunicação. E a gente se comunica o tempo inteiro. Então presta atenção nisso. Quando você estiver numa situação de comunicação, presta atenção em quem está falando, o que está falando e para quem está falando. Se mudar uma dessas variantes, muda a comunicação. Porque a comunicação é, na verdade, aquilo que entendeu, aquilo que foi subentendido, que foi compreendido, que foi interpretado do que foi falado. Então, leve em consideração quem falou, o que falou e para quem falou. Quando você leva em consideração esses três aspectos, a tua leitura ela vai ser muito diferente. Então, vou te dar um exemplo. Você levou uma ofensa lá na tua igreja, ou então na tua vizinhança, ou então no teu trabalho. Algum lugar, você sofreu uma ofensa, a pessoa te falou algo que você não gostou. Leve em consideração não só o que ela falou, mas quem falou isso para você e para quem ela falou. Ela falou isso para você. Então, em quem você era, em que pessoa você era naquele momento? Quem era você naquele momento para ouvir aquilo? Então, você leva em consideração essas três situações. Você vai fazer uma outra leitura. Então, o que eu quero dizer? Que lá quando você era criança, você hoje está olhando com o seu olhar de adulto. Mas lá, quando você era criança, aquela criança que foi, de repente, deixada na escola por algum motivo, gente, e aí a gente sabe que o trânsito pode estar intenso, a gente sabe que, de repente, os pais tiveram, né, algum compromisso e aí saiu, não esqueceu, mas teve um compromisso muito apertado com o horário de buscar o responsável, né, com o horário de buscar aquela criança na escola. Tudo isso pode ter gerado naquela criança aquele simples fato, um sentimento de abandono, um sentimento de rejeição, o sentimento de humilhação, o sentimento de injustiça, né? Então, assim, o sentimento de traição. Então, se gerou, né, o mesmo fato, se gerou nessa criança um desses sentimentos, isso prova que pode ter causado nela uma ferida. E aí hoje ser um bloqueio. Então, um fato simples, mas é um fato, né, que naquele momento, para aquela pessoa, foi algo forte. Isso cria em nós até mais empatia, porque a gente começa a perceber, lembra da teoria do discurso, né? Quem ouve, quem que está ouvindo. Então você tem que estar, quando você for a pessoa que está falando, o comunicador, quem que está ouvindo, o que você está falando e para quem. A forma como se fala
né? A forma como você fala também é uma forma de comunicar a tua mensagem. Isso é a teoria do discurso. Gente, eu já saí da área das emoções e já entrei na área da língua, né? Então, o que você fala está conectado a quem você vai falar, né? E a forma que você vai falar. Então, a forma que a pessoa recebe é de responsabilidade de quem fala. Olha só, gente, que loucura! Olha a autorresponsabilização que eu comecei falando no início. E a forma que a pessoa recebe é de responsabilidade de quem fala. Então, esses medos vão sendo criados em nós, né? Por causa dessas nossas vivências. Olha quanta bagagem a gente traz. Olha quanta coisa a gente já viveu, né? E aí tá bloqueando a gente, muitas das vezes, de pleitear algo pela nossa própria vida, de correr atrás daquilo que a gente quer, pelo medo de não dar certo. E o medo de não dar certo é o medo da crítica, o que os outros vão pensar. O que meus pais, olha, a vergonha que vou passar. É o medo da crítica, é o medo da pobreza. E se eu perder tudo? E se eu perder aquilo que eu já conquistei? O medo da pobreza é terrível, porque o medo da pobreza te impede olha só, isso é sério. O medo da pobreza, ele te impede de cumprir uma lei espiritual da riqueza. Olha que louco, gente, isso é louco demais. O medo da pobreza, pega aqui, isso é uma chave. O medo da pobreza te impede de cumprir uma lei espiritual que te traz riqueza. Qual é essa lei espiritual? A lei da generosidade. A pessoa que não é generosa, no fundo, tem medo de ficar sem. No fundo, tem medo de ficar mais pobre. Olha que chave espiritual importante. Então, você deixa de ser generoso. O que é ser generoso? Aí eu quero trazer para você, né? Eu tenho vários exemplos hoje, mas eu não quero me estender muito. Eu quero trazer para você o exemplo do Bill Gates. Olha só. O Bill Gates, quando ele não era tão rico, ele estava trabalhando para uma firma, então ele ia muito para o aeroporto. Eu peguei a história todinha ontem e li essa história. Eu conheço essa história há muito tempo, mas eu não tinha certas nuances dessa história. Essa história é verdadeira, eu vi do próprio Bill Gates essa história, tá? Ele próprio escreveu isso para o New York Times, eu li ontem isso. Essa matéria é antiga, mas ele escreveu isso para o próprio jornal. Ele fala que quando ele não tinha tanto dinheiro, ele ia muito. O medo da pobreza, isso mesmo, Jaque, o medo da pobreza impede a pessoa de viver a lei espiritual da riqueza. Isso é louco, né? Isso é louco, mas é verdade. Então o Bill Gates, olha só, o Bill Gates, isso que é generosidade. Vocês vão entender hoje o que é ser generoso. Bom dia, Grazi. Não tem problema, minha amiga. Depois você pega a gravação, que vai ficar aí disponível. A gente também deixa disponível no YouTube. Em falar da gravação, a gente tem um canal no YouTube, nosso canal Eu Sou Aroma, né? A gente tem esse canal no YouTube. Se inscreve no nosso canal, a gente deixa nossas aulas lá. A gente também vai começar uma jornada, né? A jornada para você encontrar o seu propósito, para você parar de andar em círculo aí na tua vida e encontrar o teu propósito. A gente vai começar essa jornada, são 4 aulas práticas para você encontrar o teu propósito, né? Começa dia 9, às 21 horas. Nós não tínhamos o horário, mas a Jaque já viu que o pessoal escolheu, né, às 21 horas. Então, nós colocamos à noite. Vai ser 9, 10, 11 e 12. Se inscreve no grupo de alunas para vocês ficarem por dentro do material que nós vamos colocar lá. Então, dia 9 começa a nossa jornada. Uma verdadeira trilha que nós vamos deixar para você encontrar o seu propósito. Para você parar de andar em círculo, colocar sentido aí na tua vida. Né? Chega dessa vida sem sentido. Eu e a Jaque passamos já por isso, né? De ter uma vida sem sentido. A gente sabe o que é. Nós não queremos mais isso, esses dias vazios em que a gente se perguntava, né? Será que a vida é só isso mesmo? É só trabalhar, ganhar dinheiro e pagar conta? Será que é só isso que é a vida? Não, não é. Então você vai ver isso na nossa jornada do dia 9 ao dia 12. Então, voltando à história do Bill Gates. Então, o Bill Gates, ele deu o que é realmente generosidade. A Bíblia fala sobre generosidade em todos os livros, né? Sobre generosidade. Se a gente for falar só sobre o medo da pobreza, daria uma live inteira, ou duas de repente. De repente, daria um curso.
porque a lei da generosidade, essa lei espiritual da generosidade, tem muito fundamento bíblico isso. Muito fundamento bíblico e mostrando que a resposta, o resultado de você cumprir essa lei é justamente a riqueza, né? Então vamos lá, o que o Bill Gates ensina pra gente? Ele foi, ele contou essa história no New York Times, né? Ele disse que ele, antes dele ser tão rico igual ele é hoje, né? Inclusive, a pergunta do jornal para ele foi essa, né? Você se considera o homem mais rico do mundo? Como é ser o homem mais rico do mundo? E ele disse, eu não sou o homem mais rico do mundo. Porque a pessoa mais rica do mundo não é a pessoa que tem dinheiro. Ele falou isso, olha só, o Bill Gates falou isso. Não é a pessoa que tem dinheiro. Ouvir isso de um pobre é uma coisa, né? Mas ouvir isso de uma pessoa rica é outra, né? Então ele falou, a pessoa mais rica do mundo não é a pessoa que é rica de dinheiro, mas ela é rica espiritualmente. E aí ele dá esse exemplo. Ele falou que durante alguns anos da vida dele, ele estava sempre indo num aeroporto em Nova York, porque ele tinha que desempenhar determinado trabalho longe ali da casa dele, mas ele não era tão rico. Então ele chegava no aeroporto, a empresa pagava para ele essa passagem, né? E ele chegava no aeroporto contando moedinha para comprar o jornal. Como ele já trabalhava, né, nessa área de economia, ele gostava muito do jornal de economia, que era o que fazia com que ele ficasse assim, a par das notícias de economia para poder ir agir, né? Então, ele contava as moedinhas. E aí teve uma vez que ele pegou o jornal e contou as moedinhas, viu que não dava para ele comprar. Então ele devolveu o jornal para o jornaleiro. E o jornaleiro disse para ele assim, não pode ficar. Aí ele falou, não quer, não precisa. A gente é engraçado, né? Quando a gente parece que tem um pouco de orgulho, né? A gente não recebe. Muitas das vezes a gente deixa de ser abençoado por orgulho. Mas isso é outra live também, outra história, né? Então o Bill Gates falou isso, não precisa. E o jornaleiro respondeu assim para ele, não, eu estou te dando esse jornal. E aí, novamente, né, o Bill Gates levou o jornal e novamente passou na ponte aérea ali em Nova York, e aí foi novamente no jornaleiro. Aconteceu a mesma coisa, ele contou as moedinhas, pegou o jornal, leu, viu que não tinha, devolveu, contou as moedinhas e ele falou assim pro jornaleiro. Aí o jornaleiro disse para ele, né, eu tô te dando o jornal, pode levar. Aí ele disse, não vou levar o jornal, eu já levei da outra vez, não vou levar novamente, porque eu sei que isso te causa quando a receita da empresa é negativo, causa uma perda, um dano, gente, eu não estou lembrando a palavra. Prejuízo. Causa um prejuízo em você. Ele falou assim, não causa. Eu estou dando a você o que cabe à minha comissão. Você não está me dando prejuízo. Eu estou dando a você aquilo que já é meu. Então não me dá prejuízo. E aí Bill Gates ficou rico. Quando ele ficou rico, foi lá, né, na ponte aérea novamente, e aí ele chegou pro jornaleiro e falou assim, isso passou anos, né? E aí ele chegou no jornaleiro e falou assim, você lembra de mim? Você sabe quem eu sou? Aí o jornaleiro, claro que eu sei, você é o Bill Gates. Aí ele falou assim, não, você lembra de mim das vezes que eu vim aqui? Aí ele falou assim, claro que eu lembro, e eu te dava até o jornal, porque você não tinha dinheiro, olha só. Te dava até o jornal, você não tinha dinheiro pro jornal, eu te dava o jornal. E aí o Bill Gates falou assim, pois é, eu vim te retribuir. Eu quero que você diga o que você quer na vida. Ai, meu Deus, gente, eu me imagino o Bill Gates falando isso pra mim. Eu tenho uma lista, tá? O que você quer na vida? Aí o jornaleiro falou assim pra ele, você nunca vai poder me pagar o que eu fiz por você. Olha isso, gente, muito louco, né? Aí o Bill Gates, ué, como não? Como que eu nunca vou poder te pagar? Pede o que você quiser, hoje eu posso dar a você o que você quiser. Ele falou assim, nunca você vai poder pagar. Porque quando eu te dava o jornal, eu repartia contigo o que eu tinha. O que você vai me dar é o que está te sobrando. Pegou isso? Pegou isso? O que eu dava a você, eu repartia com você o que eu tinha. E agora, Bill Gates, você quer me dar o que está te sobrando. Então, Bill Gates falou que ele recebeu a lição da generosidade. O que é ser generoso? Jesus fala assim, de nada te adianta você fazer o bem àquela pessoa que pode te retribuir. Eu sei que a mente de você está fervendo agora, porque a gente começa a pensar naquelas pessoas que a gente não gosta muito, mas que a gente precisa ser generosa com a pessoa, que a gente precisa retribuir, que a gente precisa, na verdade, retribuir com bem aquele mal que ela nos fez. Olha que louco. Olha que louco. Ah, Patrícia, mas eu não estou sentindo no coração de fazer.
Você é governado pelas suas emoções ou você é governado pelo Espírito Santo de Deus? Isso aí já é um spoiler das nossas aulas do propósito. Já é um spoiler do nosso curso. Quem te governa? Quem te governa? O teu sentimento, a tua vontade? A tua vontade? Então você está sendo governado pelo teu sentir. Ah, eu não estou sentindo muito de falar com aquela pessoa hoje. Ah, não estou preparada para perdoar aquela pessoa. Gente, eu escuto muito isso. Você é movida pelo teu sentimento ou pelo Espírito Santo de Deus? Olha que louco. Então, o que Jesus falou, né? O que Jesus falou e deixou pra gente? Até os pagãos fazem isso. Ajuda aquele a quem ama. Até os pagãos, os pagãos, gente, fazem isso, né? Ajuda, é generoso com aquele a quem ama. Dá para aquele que pode te retribuir. Até as pessoas que são ímpias, até os incrédulos fazem isso. O que isso tem de bonito? Bonito mesmo. O Senhor levanta do seu trono e te aplaude mesmo quando você faz isso com aquela pessoa que nunca vai poder retribuir você. Nunca. E mesmo que um dia ela possa, ela nem retribui. Isso é que é ser generoso. Generoso é a pessoa vir comprar de você um doce, aquela pessoa que você está vendo. Aqui no Rio de Janeiro tem muitos, né? Pessoa que vem comprar um doce e você fala assim, mas eu só tenho 2 moedinhas. E aí você fala, mais uma eu divido contigo, uma eu compro o teu doce. A viúva das moedinhas, eu nem estava lembrando da viúva, lembrei dela agora. A viúva que tinha só 2 moedinhas que deixou lá no gasofilácio. Né? Por que o que ela fez foi mais bonito do que o que... Gente, tinha gente ali no templo dividindo a metade dos bens. Mas por que ela entregou a maior oferta? Porque ela demonstrou generosidade, ela repartiu com todo mundo a única coisa que ela tinha. Então essa é a lei espiritual. É você, quando você tirar, né, para ser generoso, você não olhar para quem você está fazendo isso. Ah, mas pô, você é generosa com a minha irmã, que é preguiçosa, você não escolhe a pessoa com quem você é generosa. Por que você não escolhe? E aí eu vou dar outro spoiler da nossa jornada. Por que você não escolhe? Porque quem você é não é modificado pelos outros. As atitudes dos outros não modificam quem você é. Ou você é generosa ou você não é, minha cara. Ou eu sou generosa ou eu não sou, meu amor, né? Ou eu sou generosa ou eu não sou. Então, a minha generosidade, ela não é modificada pelo outro. Ou seja, mesmo que o outro não mereça. Gente, graças a Deus, né? Graças a Deus. Porque se o nosso Deus pensasse igual o senso comum pensa, não, só vou ser generosa com quem é generoso comigo. Só vou dar bom dia quem dá bom dia para mim. Só vou ser legal quem é legal comigo. Então, graças a Deus, né? Porque se o nosso Deus fosse dessa forma, a gente não receberia nada. Porque merecer a gente não merece. Mas lembra que a Jaque disse ontem? É pela graça. Graças a Deus, né? Louvado seja Deus por isso, é pela graça. Então, quando a gente acordar de manhã, o nosso dia, não importa se é de sol ou de chuva, a gente é grato pela graça que recebemos. É grato por isso. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Está em João, né? Eu anotei aqui. Gente, é normal eu anotar e não seguir o meu roteiro. Eu sigo até um ponto, depois eu deixo de seguir o meu roteiro. Mas eu vou voltar aqui no meu roteiro. Olhando a hora. Lá em João está escrito isso. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Por que lança fora todo medo o verdadeiro amor? Eu já ouvi uma pessoa dizer, não concordei muito, e esse fica o meu posicionamento, que o contrário do amor é o medo. Não, não é. Né? A gente que sabe, conhece língua portuguesa, a gente sabe que não é. Né? O contrário do amor não é o medo. Né?
Mas por que que o verdadeiro amor lança fora? Qual é o contrário do amor, do medo, né? O contrário do medo é a coragem, né? A ousadia, melhor dizendo. Não a coragem, mas a ousadia, né? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Por que que o verdadeiro amor lança fora todo medo? Porque quando você entende qual é o verdadeiro amor de Deus sobre a tua vida, você não sente mais medo de nada. Você simplesmente segue. Você simplesmente faz o que tem que ser feito. Você é generosa mesmo com aquela pessoa que você acha, você julga que nem merece ser a tua generosidade. Você divide o que você tem, porque você não tem medo da pobreza, porque você sabe que o verdadeiro amor vai cuidar de você. A graça dele vai cuidar de você. Você não tem medo, né, de tomar aquela decisão e encarar o novo. Você acredita que esse medo de encarar o novo é o medo que o nosso cérebro tem de morrer? Sabe por quê? O nosso cérebro ele age dessa maneira. A tua situação hoje pode estar uma situação péssima, tá? Mas o teu cérebro vai escolher essa situação péssima. Por quê? Porque na situação péssima, para o teu cérebro, já é uma situação para ele conhecida. Então ele já consegue lidar com aquilo ruim que está acontecendo. Ele já tem as respostas para aquilo ali. Se você sai disso e vai para uma outra situação, né, o teu cérebro ele vai ser obrigado a desenvolver plasticidade, a desenvolver caminhos neurais para viver aquela nova situação. E o cérebro ele vive pela economia de energia. Ele é o primeiro órgão que precisa de glicose. Então, tudo que você come, por isso que quando você está estudando muito, você precisa de chocolate, de açúcar, né? Porque quando você está usando muito a tua mente, né, ele precisa de energia. Ele é o primeiro cérebro. 80% da energia do teu corpo vai para o teu cérebro, né? 80% da energia daquilo que você se alimenta vai para o teu cérebro. E ele precisa disso. Então, ele vive pela economia de energia. Se você vai para o novo, o que o teu cérebro pensa? Eu vou gastar muita energia, né? O que o cérebro pensa? É ótimo, né? Como que o teu cérebro age, né? Querendo economizar essa energia que ele tem. Então, ele vai sempre fazer com que você opte pelo que você já conhece. Tenta, olha só, valida isso que eu estou falando com você, sabe como? Eu vou te dar agora uma ferramenta. Valida isso, que você vai entender. Sabe aquele caminho que você faz sempre? Aquela rua que você passa sempre para ir para a tua igreja, aquela rua que você passa sempre para ir para o teu trabalho? Muda de rua. Você vai ter a impressão que foi estranho. Você vai ter aquela impressão de que foi tudo estranho. Você vai ter que andar ali naquela rua que você desconhece, mais alerta, mais ligada. Isso demanda mais energia. Então, mesmo que a tua situação seja ruim, o seu cérebro vai querer aquela situação ruim. Ele jamais vai querer o novo, por medo de morrer, por medo de que não consiga lidar muito bem com o novo. Então, ele vai sempre preferir o velho. Isso também vai te travar. Você percebe como o medo ele pode te acorrentar no que é antigo? Você não consegue romper com o que é velho para ir para o novo, porque o teu cérebro entende que aquela situação antiga é melhor, uma vez que economiza mais energia. Então, isso aí já dá em você um clarão. Quando você for tomar sua atitude, gente, algumas pessoas que eu explico isso, a pessoa usa isso como justificativa. Não é o meu objetivo. Usa isso para justificar. Não, gente, é porque o meu cérebro, ele vai optar sempre pela zona de conforto. Então, eu não vou sair da zona de conforto. A pessoa usa isso para se justificar. Ela não usa isso para entender o mecanismo de funcionamento e agir, né? E prosseguir. Se você usar isso, se tudo que você usa, tudo que você ouve, serve como justificativa para o teu erro e não como aquele clarão para fazer você entender o teu funcionamento e aí te dar um impulso de agir, isso na verdade não cumpriu o propósito, não cumpriu a missão, né? Que era fazer você agir. Então, mesmo que você tenha medo, gente, quantas pessoas eu conheço que querem mudar de emprego e não muda por medo,
no fundo, lá no fundo, porque muito desse medo é inconsciente, você não tem consciência dele. O que o torna, isso já está no meu roteiro, graças a Deus, o que o torna, né, mais difícil de detectar e, portanto, mais difícil de eliminar. Então, o medo, ele muitas das vezes, ele está no teu inconsciente. E aí, mas está ditando a tua vida. A pessoa tem não gosta daquele emprego, mas também não tem coragem de buscar outro. Gente, eu já falei que sou professora. Então, muitas das vezes eu trabalho e ouço muito colega falar que não gosta da escola que trabalha ou não gosta ali do município que trabalha, enfim, não gosta de alguma coisa. Aí eu pergunto, mas por que não muda então de escola? Não busca, né, pedir para mudar de escola ou busca outros horizontes? Aí a pessoa diz simplesmente, sabe o quê? Que tem medo de chegar na outra escola e o horário ficar bagunçado. Gente, e aí por um medo desse bobo, que muitas das vezes nem se configura, a pessoa prefere ficar naquele velho, reclamando a vida toda, naquela situação velha, reclamando a vida toda disso. E aí eu quero deixar até para vocês eu não gosto dessa palavra dica, né? Mas uma dica de leitura. Eu quero, na verdade, dar uma orientação para vocês de leitura, né? Esse livro, Pense e Riqueza, fica aí invertido no vídeo. Mas esse livro é o Pense e Riqueza, do Napoleão Hill. Esse livro, bem eu, amiga. Ai, meu Deus. Graça. Acontece com isso contigo também? Olha o medo te dominando aí, hein, amiga? Esse livro do Napoleão Hill, ele, por mais que o título seja Pense e Riqueza, ele trata muito sobre esses medos, que na verdade não se configura e que na verdade pode estar te travando. Indicação. Muito obrigada, Jaque. Indicação. Olha, Grazi, que isso? Já tive várias oportunidades, mas o medo não me deixou ir. Gente, viu como o medo paralisa a gente? Prende a gente no velho, né? Romper com o velho é importante demais para a gente experimentar o novo. Quem vive com Deus é novidade de vida. E muitas das vezes você está deixando de cumprir o teu propósito, né? Porque não está prosseguindo, não está indo. Então, Napoleão Hill, ele fala uma frase assim, ó, antes de pôr em prática, né? Tudo isso que você está aprendendo, antes de pôr em prática, é necessário você ter a mente preparada para receber. A tua mente tem que estar preparada. O que me faz lembrar, o que essa afirmação de Napoleão Hill me faz lembrar daquela parábola, né, dos odres velhos e dos odres novos. Que você precisa ser um odre novo para receber o vinho novo. Porque um odre velho recebendo um vinho novo, ele estica até arrebentar. Você perde o vinho e você perde o odre. Então você precisa ser transformado o tempo inteiro. E aí eu estou dando outro spoiler aí do nosso curso, né? Do nosso curso gratuito para você encontrar o seu propósito, né? O encontro com o seu propósito. Você precisa ser transformado. Você precisa ter a sua mente renovada pela renovação dos vossos pensamentos. E como é que eu renovo a minha mente para o medo? Ah, Patrícia, como é que eu faço, né? Para entender o medo que eu estou sentindo e para conseguir mudar e renovar a minha mente. Gente, a gente renova a nossa mente colocando o pensamento novo. Sobretudo, a gente não, de que a gente tem, de tudo, sobretudo, que a gente tem controle, né? A gente tem controle, o que a gente mais tem controle são os nossos pensamentos. A gente não tem controle sobre a maior parte das coisas na nossa vida. A gente não tem controle. Mas se tem uma coisa que a gente tem controle total, é o nosso pensamento, é a nossa mente. Só que muitas das vezes a gente deixa a nossa mente nos dominar. A nossa jornada vai ser, como a Jaque bem lembrou aqui, né, do dia 9 ao dia 12 de janeiro. Gente, às 21 horas, não perca. Convida os amigos, é um evento gratuito. Por que a gente faz esse evento gratuito, né? O nosso foco é vender, né? Não. Nós queremos vender sim, mas o nosso foco é cumprir a lei da generosidade, a lei da doação, né? A gente doa o nosso tempo, a gente doa o nosso conhecimento, porque a gente entende que ser generoso é doar com quem a gente nem conhece. E a gente está no Instagram para doar para quem a gente não conhece mesmo, para transbordar aí na vida de pessoas que a gente nunca nem viu, né? Então, o nosso intuito é cumprir essa lei espiritual da generosidade. Então, cumpra você também essa lei espiritual da generosidade e atraia riqueza para a tua vida.
Distribua para as pessoas que você conhece essa jornada, né? Que pode aí fazer com que a pessoa pare de ter essa vida sem sentido, pare de andar em círculos aí e rompa com o velho, né? Para viver o novo de Deus, para viver o propósito. O propósito de Deus, gente, é novidade o tempo inteiro. Você fica mudando de fase. Olha como é importante você ser renovado, você ter sua mente transformada, porque senão você vai estagnar. Eu quero trazer um exemplo disso para você. Quero te dar um exemplo disso. Quando o povo de Israel ficou 40 anos vagando no deserto, antes deles chegarem a Canaã, né? Tá em Números 13 isso. E Moisés dá a missão para 12 espias, né? A representação de cada tribo, ir lá ver a terra, ver se a terra era boa mesmo, né? Naquela época já tinha burburinho falando, não, vamos ficar aqui mesmo? E você vai ver que depois que eles vão, está em Números 13, começa a partir do capítulo 13 do livro de Números, né, essa história. Ele manda os 12 espias e fala assim, sejam corajosos, tragam pra gente, né, comprovação de que a terra é boa. E qual era a comprovação? Traz algum fruto de lá, né, de que a terra era boa. E os 12 espias foram. 10 deram um relatório negativo. 10 pessoas vieram com relatório negativo. Só 2 trouxeram relatório a partir da fé. Eles foram, e aí eu gosto muito de falar isso também. E eu vou falar isso e vou fechar aqui a nossa live, que já deu 50 minutos. As pessoas que são negativas, ela tendem a falar, não, eu sou realista, isso é uma mentira. E eu vou comprovar agora para você isso. Isso é uma mentira. Se de tudo que você viu dessa live, ouviu dessa live, guarda isso que eu vou falar. Essa história de ser negativo é ser realista, isso é uma mentira. E eu vou provar agora para você isso. Por quê? Porque foram 12 lá. 12 espias foram lá. 12 espias são 12 pessoas para olhar a terra, né? Olhar, espiar a terra, né? Então chamou de 12 espias. Foram lá para olhar a terra. 12 olheiros, né? Foram lá. 10, os 12 viram a mesma coisa. Homens enormes, gigantes. A terra era boa, a cidade era boa, mas a cidade era fortificada, tinha fortaleza por todo lado, a cidade era murada e tinha pessoas muito fortes, muito grandes lá. E aí 12 pessoas, 10 deram um resultado negativo. Qual foi o relatório negativo? Esses 10 falaram assim, não dá não, porque todo mundo é muito grande, muito forte, nós vamos ser esmagados como gafanhotos por eles. E a cidade é murada, a gente não tem como atravessar. 10 falaram isso. Os 2 que deram relatório positivo viram a mesma coisa que esses 10. Viram a mesma realidade. Qual foi a realidade? Essa que eles contaram. Só que eles disseram assim, olha só a diferença de relatório positivo. Eles disseram assim, gente, realmente, tem gigante lá, a terra e a cidade é murada, mas a terra é muito boa. Os frutos que tem lá são maiores do que nós. Para carregar, eu vi cacho de uva que tiveram que 2 homens carregarem os cachos de uva, de tão grande que eram os cachos de uva. E se Deus for conosco, a vitória é certa. Vambora, gente. Viram a mesma coisa. Você viu a diferença de um relatório positivo e um relatório negativo? Aí eu te pergunto, o positivo do relatório positivo viu coisa diferente do relatório negativo? Dos outros 10? Os 2 espias que deram um bom relatório, viram coisa diferente? Não, viu a mesma coisa. Então não é essa história de negativa. A pessoa que é negativa para você e fala assim, eu tô sendo realista, você tá vivendo, igual eu já ouvi muito, né? Você tá vivendo no mundo de fantasia. É mentira. E é uma mentira diabólica isso. Isso é mentira. O relatório que eles deram, 10 deram um relatório negativo, 2 deram um relatório positivo. Viram a mesma coisa, a mesma realidade. Só que 2 era movido pelo que não vê, não era movido pelo que vê. Lembra? Nós somos movidos por aquilo que não vemos. Nós somos movidos pela nossa fé. O justo vive pela fé. E os outros 10 foram movidos por aquilo que estava vendo. Essa foi a diferença. E aí, o que isso dá de resultado? E com isso eu vou fechar minha live para a gente continuar amanhã, né? Que vocês vão ficar com gosto de quero mais. Que resultado deu?
Somente 2 espias conseguiram atingir o propósito. Só 2 espias conseguiram chegar no seu propósito. Quais foram esses 2? Os que foram movidos pela fé. Os outros 10 e todos os outros que foram contaminados por esses 10, porque a energia negativa, o relatório negativo, o pensamento negativo é contagiante. Então esses 10 contagiaram toda uma geração. Toda aquela geração teve de morrer para entrar uma geração nova, renovada, com mente renovada. Sem a mente renovada, sem vencer, você não consegue vencer os teus medos. Sem vencer os teus medos, você não atinge o teu propósito. Você não chega na terra da promessa. Você não chega. Eu sei que você que está me escutando pode ter muitas promessas do Senhor liberadas sobre a tua vida. O medo pode estar te travando. E o medo é um bloqueio emocional. Como eu te provei no início da live. O teu medo tem raiz profunda no teu subconsciente que pode ter justificativa, ou melhor, explicação lá no teu passado, lá na tua infância. Então você entendeu por que o medo, os fantasmas do medo, que é o tema da nossa live, são só fantasmas, mas são fantasmas que na verdade está te acorrentando, te travando a viver o novo, a romper com o velho e viver o que é novo. Gente, lembrando da nossa jornada Encontro com Propósito, manda para todo mundo, traz todo mundo para essa live, para essa jornada, né, que vai ser às 21 horas, do dia 9 ao dia 12 de janeiro. Todos os dias serão às 9 horas, dia 9, dia 10, dia 11 e dia 12, à noite, 9 horas da noite. Eu e a professora Jaqueline vamos estar aqui mostrando para você como você pode viver o seu propósito, como você pode encontrar e viver o seu propósito. Para de rodar em círculo. Chega, 2023 é o ano do basta. Chega de ter uma vida que não tem sentido algum. Chega com isso. Chega de viver comandada pelas tuas emoções, comandada pelo medo. Isso eu falei só da emoção do medo. Tem gente que é comandada pelo prazer. Isso aí é outra história, outra live, né? A gente deve abordar isso em outra situação. Tem gente que é comandada, né, pela ansiedade. Tem gente que é comandada, como eu falei, pelo prazer, que é o sentimento de alegria. Tu acredita que até o sentimento de alegria pode te comandar? A busca incessante por querer ficar o estado de felicidade, o estado de alegria, faz as pessoas buscarem, por exemplo, usar drogas. Isso aí não cabe ao nosso assunto, mas eu quero fazer você entender como ser guiado pelo nosso emocional é perigoso. A gente tem que ser guiado, a gente tem que ser comandada, guiada pelo Espírito Santo de Deus, não pelas nossas emoções. O medo de ficar solitária, o medo de perder um amor pode muitas das vezes nos prender a uma relação tóxica. Isso vem lá também da infância. Todo medo vem, na verdade, gente, tem raiz, né? Como eu falei, no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, que tá lá na infância, né? Tá guardadinho dentro de nós, mas tá moldando a nossa vida aqui, tá ditando a nossa vida aqui. O medo da pobreza, como eu falei para você, impede você de colocar em prática a lei espiritual da riqueza. Louco isso, eu acho isso muito doido. A Bíblia diz que aquele que é generoso, a pessoa que é generosa, a pessoa que dá sem medida, né, a pessoa que libera para o próximo, ela recebe de Deus bênçãos sem medida, sacudida e transbordante. Né? Recalcada, sacudida e transbordante. O que é recalcada? É quando você pega... Eu não sei se eu consigo pegar alguma coisa para te dar um exemplo. É quando você pega algo e começa a bater assim. Imagina que eu enchi isso aqui de pó. Aí eu tô batendo. Eu começo a bater. Pra quê? Pro pó, né? O pó que eu enchi isso aqui ficar ali compactado e eu colocar mais ali dentro. Imagina que a bênção que Deus te retribui,
quando você é generosa, é a bênção que Deus vai recalcar. Ou seja, ele vai pegar um saco, vai encher, vai recalcar, vai bater ali, né? Vai afundar bastante para encher mais. Recalcada, sacudida, porque a gente não sacode, né? Para poder caber mais, e transbordante. Então, o medo da pobreza impede as pessoas de viverem, de cumprirem a lei espiritual da riqueza. Então, você vê como o medo pode te travar, não deixa mais o medo te travar. Toda vez que você for tomar uma decisão, você pensa se é medo que está te impedindo de ir para o novo que Deus está colocando na tua vida. Sabe o que acontece, gente? Às vezes bate na nossa porta a oportunidade, a gente deixa passar, porque a gente fala, não é o momento, não é o momento, não é a hora. Existe uma forma assertiva de você decidir isso. Sabe qual é a forma? A forma assertiva de decidir isso, sabe qual é a forma de decidir? Que a frase perfeita é, não tinha pensado nisso. O que tem deixado, o que tem guiado as tuas decisões? A forma perfeita de você tomar uma decisão. Né, tomar uma decisão. As pessoas falam assim, não tem decisão perfeita, não tem forma perfeita. Quem anda com Deus sabe que tem. Qual é a forma perfeita de decidir? Passa pelo primeiro filtro de decisão. É a vontade de Deus para minha vida? Deus quer que eu faça isso? Segundo filtro, isso caminha, isso me leva a avançar em direção ao meu propósito? Olha a importância de saber o seu propósito de vida. Isso me leva. Gente, esses dois filtros foi o que me trouxeram aqui hoje. É da vontade de Deus? É isso que Deus quer para mim? E segundo, me leva em direção ao meu destino, ao meu propósito, a minha terra da promessa? Se os 12 espias, se aqueles 10 tivessem pensado dessa forma, eles não tinham entregado um relatório negativo. Eles não tinham entregado o relatório negativo, eles não tinham contaminado uma geração inteira com a negatividade, não tinha enchido uma geração inteira de medo. O medo não tinha impedido aquela geração de alcançar o seu propósito. É isso, gente. Amanhã de novo, 9 horas da manhã, estou aqui com outra live para vocês falando um pouco mais, né, de como você pode romper com o velho, né, e se tornar um odre novo, se tornar uma pessoa nova, para receber aí em 2023 o novo de Deus que bate na tua porta muitas das vezes e você diz que não é a hora. Passa por esses dois filtros. Onde você estaria hoje se não fosse o medo? Onde tua vida, em que ponto estaria a tua vida hoje se não fosse o medo? Né? Se não fosse o medo. É isso. Um beijo, meninas. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Um beijo.